Bom, a gente vai falar agora com o nosso colunista, o Wagner Ribeiro, ele que é professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, seja bem-vindo, bom dia, foi bem de feriado? Fui tranquilo, Marilu, bom dia quem nos acompanha. Muito bom. Bom, Wagner, vamos falar aqui sobre o Tribunal Penal Internacional de Haia, que recebeu a 7ª denúncia contra o presidente Bolsonaro. Especialistas argumentam que o presidente cometeu crimes contra a humanidade por sua política ambiental. O All Rise, né, que é o grupo austríaco que lidera essa iniciativa, o fundador desse grupo, Johannes Wessemann, disse que, como o bioma da Amazônia é o pulmão do nosso planeta, a sua destruição afeta a todos nós. E no documento apresentado ao Tribunal de Haia, são apresentadas aí evidências que mostram como as ações de Bolsonaro são diretamente conectadas aos impactos negativos das mudanças climáticas em todo o mundo. Como é que você viu essa iniciativa? É a primeira em relação a crimes ambientais. Isso é importante, né? Das 7, essa é a primeira que se refere a questões ambientais. É importante, né, Wagner? Não há dúvida, Marilu. A gente vê, primeiro, com muita preocupação, né? Porque, como nós dizíamos algumas colunas atrás, não dá para esconder o sol com a peneira, né? Na verdade, por mais que você possa querer mascarar dados de desmatamento, que é o que o governo tenta fazer, na verdade, nós temos, como a gente dizia, várias outras formas de mensurar esse desmatamento. E esses dados hoje ganham dimensão internacional, né? Você tem aí metodologias europeias, própria NASA dos Estados Unidos da América, enfim. E tudo isso acaba se tornando público, né? Então, a preocupação é justamente porque a ONG tem razão, né? Na verdade, nós estamos avançando enormemente com o desmatamento na Amazônia, lamentavelmente, isso sem controle, com muita ineficácia do governo, que mobilizou as Forças Armadas e não consegue, infelizmente, diminuir o desmatamento. E aí, não há dúvida que esse tipo de questão pode ser levado, né, e foi bem encaminhado ao Tribunal Internacional, porque, na verdade, a Amazônia, que poderia, durante muito tempo, né, reteve gás de efeito estufa, ela passa a ser uma grande emissora de gás de efeito estufa, né? Quando você tem o desmatamento, você tem a queima depois, e isso tudo, esse material está, na verdade, emitindo o CO2, né? E, evidentemente, está afetando também toda a dinâmica, né, das mudanças climáticas, porque o Brasil se passa a ser, né, e já há alguns estudos mostrando que o Brasil é o 4º ou o 5º, depende da metodologia que você vai usar, mais emissor de gás de efeito estufa ao longo dos anos, né? E no nosso caso, diferente de países centrais, né, os países como da União Europeia e mesmo os Estados Unidos da América, que tem na desenvolvimento industrial e consumo de carvão, no caso do Brasil, a grande fonte é, infelizmente, o desmatamento. Então, com esse conjunto todo, evidentemente que essa ONG reuniu essa documentação, tem pesquisadores de prestígio colaborando com essa ação, e isso tudo acabou levando, lamentavelmente, o presidente do Brasil ao Tribunal de Haia. Não é a primeira vez, né? Acredito que não será a última, infelizmente. E o que gera preocupação é que, além do desmatamento ser muito agudo e afetar a todos, a nossa imagem também vai cair por terra, né, Marilu? A gente perde aí com isso um protagonismo socioambiental que o Brasil tinha até alguns anos atrás e passa a se tornar, né, na verdade, infelizmente, um par internacional, um grande vilão das mudanças climáticas, né? Eu imagino como é que vai ser a reunião daqui a pouco em Glasgow, né? Certamente o Brasil vai receber aí com frequência o famoso troféu de maior poluidor, de maior emissor. Isso é muito ruim para a imagem do país, isso é muito ruim para quem pretendia, né, eventualmente investir no Brasil, porque como é que o investidor internacional vai aportar recursos num país que tem uma imagem negativa junto à opinião pública internacional. Então, perdemos todos, né? Perde o Brasil, perde o mundo, porque, infelizmente, as emissões afetam, sim, de maneira drástica toda essa dinâmica dos processos climáticos, que a gente possa ter, infelizmente, né, um presidente que não está dando conta dessa matéria e está comprometendo, sim, né, na escala internacional, já que as emissões crescem, não param e, infelizmente, a gente não vê mudança de cenário, Marilu. Isso é o que traz muita preocupação, porque ele anuncia questões, né, lança cada hora, agora lançou com o Ministério da Defesa uma outra forma de monitoramento por satélite, enfim, mas nada disso se torna efetivo, né? Porque, como eu dizia no começo, hoje você tem outras formas de mensurar o desmatamento, você tem outras entidades olhando para o desmatamento na Amazônia, e isso é dado público, é dado internacional, né? Então, de fato,
precisaria mudar drasticamente a política. A gente não vê isso no cenário, lamentavelmente, pelo menos enquanto ele estiver como presidente. Exato, e a esperança, né, desses autores da queixa, né, Wagner, aqui o Tribunal de Haia, né, de acordo aí com o documento, eles dizem o seguinte, que abra um processo, a gente sabe que é bem longo, tudo que é no Tribunal de Haia é um processo muito longo, mas que pode também significar um precedente que acabe com a impunidade para os predadores ambientais, né? Isso seria muito importante, né, Wagner? Não, nessa direção, aí sim, dependente do nosso caso ser, infelizmente, o primeiro, né, pode gerar, sim, uma jurisdição internacional importante e que vai fazer com que outros dirigentes, né, especialmente lideranças políticas, pensem melhor, né, na hora de cometer, vamos chamar de crime ambiental e de crime que afeta, sem dúvida, os interesses da humanidade, né? E nós podemos acrescentar aí também, Marilu, a questão intergeracional, né, porque a gente tem insistido aqui também, que esse é um debate fundamental. Quer dizer, as gerações futuras e mesmo as gerações mais jovens que já estão no planeta estão sendo seriamente afetadas, né, e serão ainda mais afetadas, vão enfrentar com mais dificuldade os efeitos das mudanças climáticas. Então, se você acrescentar esse dado intergeracional, você passa a ter dois vetores, né, o aquecimento global hoje e, ao mesmo tempo, dificultar ainda mais a vida de quem está por vir, de quem já está no planeta sofrendo seriamente os efeitos da mudança climática. Então, esse conjunto todo, e aí ele vem falar que não é negacionista, né? Outro dia falou aí no feriado agora, estava na praia, etc., diz, eu não sou negacionista com relação à vacina, comprei, blá, blá, blá. Mas não adianta, né? Ele tenta agora se desvincular de algo que ele fez e que está registrado, né? Isso vale, infelizmente, para a questão do combate à pandemia e também para o desmatamento, né? Que a gente vê que, de fato, as ações tomadas elas são ineficazes, Marilu. Isso aqui está registrado já, e com isso não há mais o que fazer. Precisaria mudar realmente drasticamente de política para que a gente possa ter aí um cenário para a comunidade internacional de que o Brasil vai mudar. Infelizmente, não é o que a gente vê. E aí isso vai ser levado ao tribunal e a gente espera, né, de fato, que, infelizmente, né, o Brasil se torne um caso positivo no sentido de que algum tipo de represália mais aguda para um dirigente pode sim gerar uma jurisprudência e levar a cautela a outros presidentes e primeiros ministros, enfim, chefes de Estado mundo afora. Muito bem, os cientistas colocam entre os argumentos aqui, Wagner, eu vou até ler esse trecho do documento, achei muito relevante. Eles dizem o seguinte: estima-se que as emissões atribuíveis ao governo Bolsonaro causarão mais de 180 mil mortes por excesso de calor em todo o planeta nos próximos 80 anos, com base nos comprometimentos climáticos atuais. Enfim, como você falou, a questão geracional está aí. Nos próximos 80 anos, então, essas novas gerações também vão sofrer com isso. Agora, realmente, a responsabilidade, né, por mais de 180 mil mortos no mundo, esse é um dado realmente com base na ciência e que certamente o Tribunal de Haia deverá levar em conta, né, Wagner? Veja, Marilu, é assustador, né, esse levantamento. Eu vi esse número também, fiquei bastante inquieto, né? Não fica muito claro como é que eles chegam a esse número, mas, de qualquer modo, é uma estimativa bastante preocupante. Se nós somarmos aí aqueles que também foram a óbito, infelizmente, no Brasil, por conta de ações lentas, né, e tomadas de maneira errada, envolvendo a pandemia, nós vamos ter aí, de fato, um contingente muito grande, né, de mortes associado, infelizmente, à atual gestão do Brasil. Isso é muito triste, muito preocupante, é lamentável, né? Ninguém fica contente com isso, mas o que a gente não vê, o que é pior, né, Marilu, aqui a gente não vê uma mudança de direção. A gente percebe a insistência no erro, a gente percebe, infelizmente, enfim, é como se fosse uma premissa ideológica, né, sobre a qual não se quer abrir mão. E, diante disso, não há diálogo, né, não há sensibilidade. Mudou o ministro do Meio Ambiente, por exemplo, esse ministro é um pouco mais discreto, mas as ações concretas não chegam, não vêm a público, né? Agora implementou-se um novo sistema de monitoramento. Bom, quanto mais sistemas tivermos, melhor, né? Mas a gente também não assiste uma evolução tecnológica expressiva que possa dizer, bom, agora vai conseguir efetivar algo melhor. E promete algo muito próximo do que já tinha com o DETER. Só porque o DETER foi feito pelo PT, então eles não querem. Esse é o tipo de ação que hoje em dia não cabe mais no mundo, né? O mundo não está além de partidos muitas vezes e está além, principalmente a questão ambiental, Marilu, está além até de governos, né? Ela tem que ter um programa de Estado, de fato, tem que ser uma política de médio e longo prazo. E isso, infelizmente, a gente não vê. É um governo que entrou,
prometeu que não ia cuidar do meio ambiente, então não há nenhuma surpresa, né? A gente dizia sobre isso já na época da campanha, aquele famoso PowerPoint de 28 páginas, né? 28 telas, que era o programa desse senhor, sobre meio ambiente não tinha nada, né? Então, de fato, ele ia até acabar com o Ministério do Meio Ambiente, não teve coragem, na verdade não pôde fazer, porque a gente sabe que grande parte dos recursos internacionais depende do Ministério do Meio Ambiente, ou seja, o país tem que ter um ministério para poder receber recurso internacional. Então, ele colocou lá um fantoche, alguém que não tinha, de fato, determinação e vontade para fazer certas coisas, não tanto que ele próprio reconheceu, né, ao levar o controle do desmatamento para o vice-presidente, isso tudo é evidente, né? E é claro que tudo isso, Marilu, com a circulação da informação que nós temos hoje, o papel da imprensa é fundamental, a academia também promovendo estudos e análises importantes, isso leva, de fato, a identificação, né, do governo como, de fato, alguém que não está cuidando das questões ambientais de um país que teve, e sempre importante dizer, que teve um protagonismo importante como uma liderança socioambiental. Então, essa mudança, de fato, é muito ruim. E os efeitos, né, como a gente sabe que as questões ambientais elas são articuladas, né, isso tem uma implicação direta nos sistemas biogeoquímicos, e aí a gente vai ter, de fato, o Brasil lançando mais gases de efeito estufa e trazendo consequências. Infelizmente, essas 180 mil mortes que são apontadas, elas podem, de fato, vir a ocorrer. E isso não é nada bom, não tem nada para festejar nisso, ao contrário, a gente tem que ficar envergonhado de ser responsável por isso. Em que pese não ter votado nesse cidadão, em que pese a gente ter mais de 30 anos de militância sobre as questões socioambientais, acadêmicas e políticas, mas a gente se sente também, de alguma maneira, responsabilizado, porque nós estamos perdendo o debate público, né? Infelizmente, isso precisa ser dito. Todo o esforço que a gente faz aqui é importante, a universidade, mas com muita gente que a gente conversa ainda, as pessoas franzem a testa, acham que o meio ambiente é uma questão menor. Isso ainda está posto, infelizmente, para a parte da sociedade brasileira, especialmente para aqueles que estão aí ainda sustentando esse governo, né? Isso precisa ser dito com muita clareza também, e nós temos que chegar a eles, inclusive, né, e sensibilizados. Olha, daqui a pouco o Brasil, daqui a pouco não, nós já somos de fato um país hoje que traz problemas para a escala internacional, e o próximo passo seria, infelizmente, algum tipo de ação mais concreta, né, que a gente não espera, não quer, de intervenção no Brasil, que seria lamentável sob todos os aspectos, e ninguém quer isso, né? Então, vamos, de fato, fazer uma mudança interna aqui o quanto antes, para que a gente possa tirar esse cidadão, né, e tomar outras direções, dar outra direção para as questões socioambientais do Brasil. Isso é urgente, Marilu, isso é um tema que não há mais como fugir, né? Não dá para esperar o final do mandato, enfim, porque a gente não vê sinal de mudança, né? Então a alternativa é, de fato, trocar. Exatamente, Wagner. Bom, vamos falar aqui sobre a Agência Internacional de Energia, que aponta que governos não conseguirão cumprir a meta de neutralizar as emissões globais de carbono até 2050 e que ficarão 60% abaixo do seu objetivo se não houver uma mudança radical nas políticas ambientais, como você acabou de dizer, né, Wagner? Bom, esse informe foi publicado hoje, né, serve de marco para a cúpula do clima, a COP26 em novembro, que vai acontecer em Glasgow, na Escócia, e já há algum tempo também o sistema de estimativas de emissões de gases de efeito estufa, feito pelo Observatório do Clima, já apresentou aí dezenas de soluções para os municípios também reduzirem a liberação de carbono para a atmosfera. Não é isso, Wagner? Queria a sua análise. Sem dúvida, Marilu. Veja, esse documento não é do painel internacional da mudança climática, isso é importante, né? É da Agência Internacional de Energia, ou seja, quem tem os dados, quem tem os números, quem tem aí todos os levantamentos precisos, né, de como está indo o consumo de energia no mundo. E, infelizmente, eles reforçam, né, que o padrão de consumo de combustíveis fósseis se mantém, né? Inclusive, o que é muito preocupante, Marilu, a própria retomada da atividade econômica em alguns países está ocorrendo por meio da manutenção dos famosos subsídios para o combustível fóssil, né? Seja carvão, seja queima de petróleo nas suas diversas formas, diesel, gasolina, etc. Então, isso traz, de fato, muita preocupação, né? Porque nós deveríamos estar, na verdade, aproveitando esse momento. E, como a União Europeia está tentando fazer, o próprio Joe Biden nos Estados Unidos anunciou, não sei se vai conseguir implementar, mas, enfim, seria, na verdade, uma tentativa de estimular a economia numa outra medida, num outro parâmetro, em especial quando a gente fala em fontes de energia, né? A chamada sustentabilidade tem que estar posta, a chamada economia verde tem que estar posta, a chamada troca de matrizes de consumo de energia tem que estar posta, mas, infelizmente, isso não está ocorrendo, né? A gente assiste ainda, infelizmente, o estímulo, especialmente de carvão, né, para a parte industrial,
E no que diz respeito aos municípios, ainda grande incentivo ainda de manutenção de combustíveis fósseis, especialmente de carvão, especialmente diesel e gasolina, né? Agora, no caso dos municípios, a gente tem aí, Marilu, algumas estratégias que podem ser adotadas para que a gente, digamos, diminua as emissões de gás de efeito estufa, né? E entre as ações, e não por acaso, né, a gente tem que prestar muita atenção nas cidades, porque grande parte da população mundial, a maior parte, na verdade, vive em cidades. Então, se você pensar, por exemplo, em reduzir a necessidade de transporte, né, ou seja, você levar atividade produtiva, levar trabalho, né, postos de emprego, onde as pessoas vivem, você vai diminuir, evidentemente, a necessidade de deslocamento. E se você precisar se deslocar, você pode estimular, inclusive, o transporte solidário, né, o transporte de alta capacidade, que pese agora a pandemia com mais controle, você pode voltar a pensar em transporte de alta capacidade, né, transporte coletivo, seja metrô, seja ônibus, e também estimular aí, a bicicleta e até o deslocamento a pé para distâncias menores. Então, esse conjunto de modalidades de transporte tem que ser pensado, né? Ao mesmo tempo, Maru, a gente tem alternativas como, por exemplo, a coleta, né, do metânico que é gerado, especialmente quando o lixo não é coletado de maneira correta. Então, você tem a liberação do metano, que é a transformação da matéria orgânica, para falar rapidamente aqui, e isso tudo acaba sendo também jogado na atmosfera, e o metano ele tem uma capacidade de aquecimento ainda maior que o próprio CO2. Então, é de fato muito preocupante. Você poderia captar esse metano, é um gás, na verdade, e gerar energia. Isso já ocorre em São Paulo numa escala aquém do que poderia ocorrer. Alguns municípios do Rio de Janeiro também já fazem isso, mas nós poderíamos implementar ainda mais, né, o aproveitamento energético desse gás que é natural, que é muito diferente de queimar resíduo, né, que é o que hoje se quer fazer hoje. Na verdade, a queima do resíduo vai acabar gerando mais gases, inclusive. Então, em vez de aproveitar o que está aí, né, que já está aí, já é uma energia que está posta, está se perdendo, né, e está aquecendo também o planeta. Enfim, são algumas ações que a gente poderia estar elencando aí para fazer com que as cidades se tornem, primeiro, mais agradáveis de viver, né? A gente vai diminuir a poluição do ar, vai diminuir a temperatura das cidades e vai reduzir também as emissões de gás de efeito estufa, para tentar chegar, né, melhorar esse número, e de fato é muito preocupante, né? Chegar a 40% só das metas, nós vamos ter de fato aquecimento muito acima do que era, digamos, desejável, e as consequências serão bastante duras, né? E sempre bom lembrar, né, Marilu, para a mudança climática não vai ter vacina, não tem jeito, né? Quando você tiver o aquecimento do oceano, tiver a mudança de padrão de chuva, não há o que fazer, né? Não vai chover de um dia para o outro e talvez a chuva venha com muita intensidade. Então, esses eventos extremos, né, secas extremas ou intensas chuvas, isso vai trazer dificuldades seríssimas para que a gente possa acumular água, para que a gente possa produzir na agricultura. Enfim, são situações muito sérias. E aí, de novo, impacta drasticamente as áreas urbanas, porque é justamente na cidade que a gente tem a dependência de água de muito longe, né? No caso da região metropolitana de São Paulo, mais de 100 quilômetros já a gente coleta água. Isso não é uma exclusividade de São Paulo, outros municípios também, outras áreas metropolitanas mundo afora também coletam água de grandes distâncias, mas fica cada vez mais caro e, ao mesmo tempo, a gente não tem a garantia, né, a segurança de que teremos água se você tiver uma mudança drástica de padrão de chuva. Então, de fato, esse é um tema muito sério, muito importante, e a reunião agora do final do mês, né, começo de novembro, ela é fundamental para que a gente possa ter aí um novo acordo da ordem ambiental das mudanças climáticas e, com isso, esperamos, né, sensibilizar as autoridades para que a gente possa ter mudanças, sim, já, né, para evitar uma situação ainda mais grave e de maior dificuldade de gerenciamento, né, Maria Luísa? Que a gente tem que ter clareza. Dá para resolver com a temperatura mais elevada? Provavelmente sim, mas o custo, né, e o esforço vai ser ainda maior, né? Então, é preciso, sim, ter ações agora para evitar gastar mais e enfrentar mais dificuldades nas próximas décadas. Exatamente. Aqui só acrescentando, Wagner, 7 das 10 cidades que mais emitiram carbono no Brasil, tá aí, ó, de novo, estão na Amazônia, né, que estão liderando aí as taxas de desmatamento. Você falou também da pouca chuva, tudo a ver, tem tudo a ver, aliás, com a Amazônia, né, Wagner? Não, aí sem dúvida, Mário, se você pegar em termos quantitativos, né, você tem razão, de fato o desmatamento é a grande fonte, né, e lamentavelmente cidades localizadas em Mato Grosso, também no estado do Amazonas e principalmente Pará, né, mas nos últimos anos Rondônia também tem se destacado, infelizmente, com desmatamento, Roraima, por incrível que pareça, começa a ter alguma expressão também,
Então, são cidades, municípios, na verdade, né, que contribuem com o desmatamento. Aí, sem dúvida, né, a grande alternativa é parar o desmatamento, né, de fato, manter a floresta em pé, propor atividades econômicas associadas à manutenção da floresta. Nós temos aí práticas agroflorestais que podem ser retomadas, enfim, nós temos aí que pensar nos serviços ambientais e ecossistêmicos que essas florestas fornecem. Inclusive, eu diria, né, pensar em medidas de compensação, sim. Se o sul-sudeste recebe água da chuva que vem lá originariamente da Amazônia, é preciso, sim, começar a pensar e discutir seriamente como pagar por esses serviços ambientais e, dessa forma, viabilizar também os municípios que estão lá. Esse é um debate que ninguém quer fazer, né, porque transferência de riqueza, etc., mas é necessário. Ninguém, em sã consciência, vai falar, não, eles não podem ter desenvolvimento, etc., né, que é o que ele diz, nós temos que desmatar para desenvolver. Temos que ter atividade econômica aqui. Perfeito, mas nós podemos pensar em outro tipo de atividade econômica, né? Primeiro que mantenha a floresta em pé e, ao mesmo tempo, associar isso a algum tipo de compensação financeira pelos serviços ambientais que eles fazem. Isso é um debate que tem que ser travado no Brasil quanto antes. Diz respeito à dimensão federativa, né? Nós somos uma república federativa, ou seja, qual é a relação que nós temos entre as unidades da federação, né? Os estados do Sul-Sudeste, as unidades da federação do Sul-Sudeste, com as unidades de federação do Norte, especialmente, e pensar, então, disso tudo de maneira integrada e entender primeiro esses fluxos, né, quer dizer, esses fluxos já são conhecidos, né, da difusão desses fluxos de água que saem da região norte, a gente sempre é bom falar, né, famosos rios voadores, que eu chamo de rios transfronteiriços, ou seja, essa água que é tirada do solo, né, ela chega à copa das árvores, ela se transforma em umidade, depois ela é transportada pelo vento, vai até a Cordilheira dos Andes, volta-se à esquerda e traz água até o sul do país, né? Então, esse recurso extraordinário, fantástico, muito importante, é que fornece água, em grande parte também, para a agricultura do sul e sudeste, né? A próspera agricultura do sul e sudeste e também do centro-oeste. Então, isso tudo tem que ser reconhecido, quantificado. Hoje em dia é possível, sim, estimar esse volume de água e fornecer até algum tipo de compensação financeira para os municípios do norte do país. Com isso, a gente vai pensar aí o Brasil de maneira federativa, né, de maneira articulada, pensando na integração territorial, né, mantendo a floresta em pé. Com isso, a gente vai ganhar, inclusive, uma maior credibilidade internacional, evidentemente, porque a gente vai conseguir manter as florestas e vai diminuir o desmatamento. Então, tem também um ganho na escala internacional. Enfim, tudo isso já é conhecido, né? Não sou apenas eu que penso sobre isso, há outros colegas já estão dizendo isso de maneira também com outros elementos, e, enfim, nós temos no país hoje massa crítica, Marilu, que pode propor alternativas, né, à presença da Amazônia no país e no mundo, e infelizmente nada disso aparece, né? E aí o resultado é esse conjunto todo que está levando a desmatamento, levando municípios da Amazônia a ter esses indicadores lamentáveis que você dizia há pouco. Tá certo, Wagner. Vamos ver se os próximos governos escutam mais os cientistas. Oxalá que isso aconteça, né, Wagner? Obrigada, viu? Até a próxima, Marilu. Até a próxima, querido. Falamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.